Eu sempre gostei de política e num determinado momento da minha vida, Deus me coloca, juntamente com a minha esposa, para um desafio. É possível um cristão ser um bom político, um político sério, um político honesto? Então nós assumimos esse desafio, fomos convidados pelo nosso partido a ser candidato a prefeito da nossa cidade, Itu, estado de São Paulo, que na época tinha 120 mil habitantes. Eu tinha 34 anos, casado, já tinha 3 filhas, eram pequenas as 3 filhas, mas juntamente com a minha esposa nós assumimos esse compromisso de sermos somente construtores do bem 24 horas por dia. E assim aceitamos o desafio para que eu fosse candidato a prefeito da nossa cidade. Então, para iniciar o trabalho, a primeira coisa que eu sentia era justamente de conversar com todas as pessoas da cidade, a grande maioria, com as igrejas, com igrejas católicas, evangélicas, clubes de serviço. E ao fazer isso, nós conseguimos escrever o nosso plano de governo baseado na opinião da população ou da maioria da população. E com isso nós escrevemos um plano de governo muito simples, mas muito objetivo, voltado realmente para as reais necessidades da população. E outra coisa que procuramos fazer também como um dever cristão foi procurar os adversários antes de começar a campanha para propor uma campanha limpa, uma campanha séria, uma campanha transparente, e eles aceitaram. Evidente que durante o jogo da eleição nem tudo foi assim um mar de rosas, porque aí era o jogo e no jogo sempre tem as suas faltas, então um pouquinho, às vezes complica um pouco, mas de qualquer forma foi uma campanha muito bonita. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui falar numa casa para pedir o voto, eu cheguei nessa casa, apresentei a minha proposta de governo, eu era desconhecido, e os outros não, os outros já tinham sido prefeito, os outros 3 adversários, vereadores, candidatos a deputado, então eu era o menos conhecido. E eu me lembro que eu falei com aquela pessoa, olha, eu sou o Sérgio Preve, candidato a prefeito, aqui está a minha proposta de governo. Agora eu gostaria que a senhora lesse meu plano de governo e lesse também o dos meus adversários. Eles são pessoas boas, pessoas que eu conheço, são meus amigos, e no fim, a senhora conhecendo o plano de governo de todos, se a senhora entender que eu mereço sua confiança, eu vou retribuir com o meu trabalho. Essa mulher me abraçou, ficou feliz, então eu encontrei a maneira de fazer a campanha dessa maneira, não falando mal dos adversários, mas apresentando uma proposta positiva para a população. E no final, vencemos as eleições, Logo depois eu já procurei os 3 adversários, agradeci pela transparência, pela maneira como conduzimos a campanha e pedi a eles se eles podiam emprestar o plano de governo deles para que eu pudesse também ver o que tinha que eu podia juntar com o plano que eu tinha apresentado, porque eles também tiveram votos. O plano deles também recebeu a confiança de uma parcela da população. Então era muito justo que aquele plano também pudesse fazer parte. Então com isso a gente estabelecia uma nova maneira de governar. Cada um continuou a sua vida, mas eu procurei na medida do possível encontrar uma maneira de aproveitar as ideias deles também para governar. E assim deu tudo muito certo. Eles passaram de adversários para meus amigos. Então foi um projeto de diálogo com todos os setores da sociedade, com aqueles que votaram, com aqueles que não votaram em mim. Entretanto, o resultado ele foi muito positivo, com todos os níveis, com a polícia militar, com o exército, com os juízes, promotores, sempre se estabelecer um diálogo. Não é a minha ideia contra a dos vereadores. Pelo contrário, é a minha ideia mais a dos vereadores mais a minha ideia. Então,
eu procurei montar uma equipe de minha confiança, né? Mas estabelecendo um diálogo muito grande com a Câmara de Vereadores. E assim, todos os projetos que iam para a Câmara eram aprovados, né? E eu me lembro, há poucos dias encontrei com um vereador que era da oposição. Ele me disse, você se lembra de quantos projetos eu votei contra na sua administração? Falei, olha, amigo, eu não lembro nem de quantos projetos eu mandei para a Câmara, né? Eu sei que todos foram aprovados, mas eu nunca procurei saber se você votou contra ou a favor. Você mandou mais de 300 projetos para a Câmara e eu votei apenas em 14 contra, né? Falei, mas por quê? Você era oposição, né? Ele falou, mas eu era oposição, mas eu era recebido lá no gabinete por você, as ideias que eu apresentava, se elas eram adequadas e atendia à exigência da população, você atendeu, realizou algumas obras que eu dei ideia, então não tinha o porquê de eu não votar a favor da grande maioria das leis. Então eu sempre fui recebido com muito respeito, mesmo sendo oposição. Então eu achei interessante, porque foi um relacionamento muito normal. Eu não ficava ali procurando saber quem era da oposição, quem tinha votado a favor ou contra. Com isso a gente pôde realizar um plano de governo. Pois com relação à corrupção, né? Isso é comum, né? Ela é uma questão endêmica, uma questão existencial no mundo da política e também em outros campos da sociedade. E eu me lembro que logo apareceu lá para que nós aprovássemos a construção de um número grande de casas populares. Então nós aprovamos, eram 780 casas, porque fazia parte do nosso plano de governo a construção, a viabilização de 6.000 moradias, que era um grande déficit na nossa cidade naquele momento. E essa pessoa então me procurou e disse, ok, muito obrigado, o senhor aprovou, eu vim aqui então para ver o presente que o senhor quer, que é a parte do prefeito. Eu falei, não, eu não preciso de nada, né? Eu não aprovei porque está tudo certo e eu não preciso de nada, eu vivo do meu salário. Aliás, esse foi o compromisso, né? Mesmo minha esposa me ajudando na prefeitura sem receber salário algum, só eu que recebia o salário, e nós tínhamos o compromisso de viver do nosso salário de prefeito, não sem corrupção, sem caixa 2, sem mensalão, sem nada, né? Tinha que viver do nosso salário. Então ele me disse, olha, mas o dinheiro está separado para o senhor. Falei, então ok, se está separado e ele seria destinado para mim, eu quero que você construa uma escola para aquele bairro que você vai fazer 780 casas. Então ali se estabeleceu um novo relacionamento com esse empresário. Ele construiu a escola, construiu as 780 casas, e um dia ele foi na minha casa fazer uma visita, porque nos tornamos amigos, e ele viu uma revista, a revista Cidade Nova, né, do Movimento dos Focolares, do qual eu faço parte, né? Então ele olhou aquela revista e disse, agora eu entendi por que o senhor não aceitou aquela propina, né? Eu participei desse movimento no meu estado, quando era adolescente, depois eu me afastei, então eu vim aqui para pedir para voltar, então, a participar do movimento, participar da igreja. E até hoje ele é um militante, né, da Igreja Católica e tal, agora já mais maduro, tudo, mas nunca mais deixou de participar da igreja. Então foi o primeiro não para a corrupção, que depois ficou muito simples falar não para todos, né? E a outra coisa, nós nomeamos que os funcionários, os servidores públicos, como a obra mais importante da nossa gestão. Por que isso? Porque quem representa o prefeito na limpeza da rua é o gari. Quem representa o prefeito numa sala de aula é a professora. Quem representa o prefeito numa unidade básica de saúde é o médico, é o enfermeiro, é o auxiliar de saúde. Então, se esse funcionário, se esse servidor, ele está bem remunerado, né, está contente, ele vai dar a vida para o
público, para o povo, para o usuário, né? E a satisfação do usuário é o lucro do político. A política não é uma profissão, ela é uma missão. E a missão qual é? Tornar a população cada vez mais feliz, né? Então isso que a gente procurava fazer. Então a primeira coisa foi escolher o servidor como a obra da obra, né? Então, por exemplo, era um período de uma inflação muito alta, né? Muito alta. Então nós fizemos o quê? Pagávamos o aumento dos funcionários todo mês, né? Todo mês a gente pagava o aumento dos funcionários. E isso nos deu uma credibilidade muito grande perante os funcionários, né? O que aconteceu uma época em que o governo federal ele retirou 80% daquele mês que deu a inflação, ele retirou do aumento dos salários dos funcionários. Então eu vi na lei que eu era obrigado a dar o mínimo, mas não era proibido dar o máximo. Então nós colocamos 80% de aumento para todos os funcionários naquele mês, porque não é justo, né? Se você quer diminuir a desigualdade social, você tem que começar a remunerar bem aquelas pessoas que trabalham com você. E eu me lembro que o piso salarial dos servidores públicos era 2 salários mínimos e meio. E todo o nível universitário era 10 salários. Então a diferença entre o salário do prefeito e o menor salário era muito pequena, né? Isso foi uma conquista, né? Até hoje os funcionários se lembram disso, né? Quando eu encontro aqueles funcionários, eles se lembram desse gesto, né? De redução da desigualdade social, melhorando o salário dos trabalhadores. Isso foi muito bom, muito positivo e deu muitos frutos para a coletividade. Assim, nós pudemos investir muito na educação, na saúde, no saneamento básico, né, na habitação, nessas obras que normalmente não dão voto. Não é pensar na próxima eleição, é pensar na população. E foi muito interessante porque uma vez por mês, ou né, cada 2 meses, a gente reunia com a população para ver se nós estávamos andando direito, fazendo as coisas conforme havíamos prometido, e também com os nossos assessores. E faltando um ano e 3 meses para terminar o nosso mandato, nós fizemos uma reunião e que comemoramos, ao meio-dia daquele dia, nós comemoramos que tudo aquilo que havíamos prometido, comprometido com a população da cidade, na eleição nós já havíamos concluído 1 ano e 3 meses antes de terminar o mandato. Naquele dia à tarde caiu sobre nossa cidade um vendaval, ventos de 180 km por hora, seguidos de chuvas torrenciais. No dia seguinte, depois de sobrevoar a cidade, né, com a polícia militar, para ver o estrago, eu constatei que muitas daquelas obras que havíamos comemorado no dia anterior como obra concluída, né, havia sido destruído por aquele vendaval. 16 pessoas morreram, mais de 500 pessoas ficaram feridas e mais de 700 imóveis destruídos total ou parcialmente. Eu me lembro que voltei para o meu gabinete e diante de Jesus crucificado que tinha na minha frente, eu perguntei por que, meu Deus? Por que isso foi acontecer? Estava tudo pronto, né? E acontece uma tragédia dessa. Nesse momento veio assim como uma inspiração divina a palavra fraternidade, a palavra solidariedade, né? Qual é a missão do político cristão, né? Não é só a construir postos de saúde, construir casas, né? Abrir ruas, não, construir pontes. Isso é muito importante porque vem de encontro à necessidade da população. Mas a coisa mais importante que um político pode fazer é ser construtor da fraternidade como categoria política, né? Nós podemos trabalhar pela liberdade, o que é muito importante, podemos trabalhar também pela igualdade, que também é muito importante, sentirmos
que toda a humanidade somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que, sobretudo, nós somos irmãos uns dos outros, né? Então, podemos sim construir uma sociedade livre, uma sociedade igual, se nós nos tratarmos e nos considerarmos verdadeiramente como irmãos uns dos outros. Então, ali nasce uma nova etapa do nosso governo, que é justamente o trabalho social, o trabalho de reconstrução da cidade, mas, sobretudo, a construção, o fortalecimento do diálogo entre toda a população. Assim concluímos o nosso governo. Depois que terminou o governo, logicamente eu fui muito perseguido, né, pelos adversários, mas superamos tudo isso, né, e junto com um grande grupo de pessoas do Brasil e também do exterior, nós começamos a trabalhar para que a fraternidade efetivamente se tornasse uma categoria política, né, através do Movimento Político pela Unidade, né, que é um braço do Movimento dos Focolares. Então foi possível trabalharmos no Congresso Nacional, nas prefeituras, né? Hoje eu deixei, tem outras pessoas mais jovens cuidando do movimento político, e eu hoje estou aposentado, né, da minha profissão, então eu estou me dedicando 100% às obras sociais, né? Existe aqui no estado de São Paulo, em torno da Mariápolis Gineta, que é o centro do movimento dos Focolares, e eu sou o diretor executivo de uma entidade que se chama Sociedade e Movimento dos Focolares, entidade social, que é o braço social do movimento religioso dos Focolares, e dedico, juntamente com a minha esposa e com um grupo de pessoas, 24 horas para amenizar a dor dessas pessoas que sofrem, abraçar a dor da humanidade. Então eu posso dizer que sou uma pessoa muito feliz, que eu pude comprovar que é possível ser um político honesto, sério, sem corrupção, é possível ser um cristão na política. Isso eu garanto para vocês, que é muito possível. Não estou dizendo que é fácil, né? Mas é muito possível. Então eu posso assim dizer que Deus me privilegiou, Deus me escolheu para essa missão maravilhosa de ser político, trabalhar pela humanidade sem nenhum outro interesse. Então eu só tenho que agradecer a Deus, a minha família, né? Sobretudo a minha esposa, que sempre esteve comigo nessa missão maravilhosa.